Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de Corpus Christi, né? O corpo e o sangue de Jesus. Essa solenidade ela é uma solenidade bastante tardia na igreja, né? Na igreja, desde a época dos apóstolos, nós sempre celebramos a Eucaristia. Quando terminava a missa, o sacerdote guardava um pouco daquela Eucaristia que foi celebrada na hora da missa. Ela era guardada numa caixinha, geralmente não ficava assim no centro da igreja como nós colocamos hoje. Ela ficava guardada numa salinha à parte, num lugar reservado, e ali chamava-se a reserva eucarística, que era utilizada para levar para os irmãos que estavam doentes, né, aqueles que não puderam participar da Eucaristia, era levada para eles, era guardada e levada para eles a comunhão, né? Isso ficou durante todos os séculos da igreja. Até que, em determinados momentos, as pessoas começam a relatar muitos milagres que aconteciam diante do Santíssimo. Olha, eu estava lá na salinha rezando e aconteceu isso. E todo mundo começou a perceber esta importância, né, da Eucaristia que sobrou das missas. Era assim que se chamava, era assim mais ou menos que se entendia. Até que a devoção à Eucaristia começa a crescer cada vez mais e vai crescendo ao longo dos séculos, até que no ano de 1200 por ali, né, a Eucaristia, o Corpus Christi foi instituído propriamente em 1264, mas ali já na época de São Francisco de Assis, 1100 e pouco, todos os santos, eles já tinham essa grande devoção. Até que Deus, na sua providência, começa a se manifestar uma santa, uma mulher monja. De manhã eu já tenho dificuldade de falar, e de manhã piora 1000 vezes, então vocês me perdoem. Santa Juliana, monja, ela começa a ter locuções interiores, ou seja, Deus começa a falar ao coração dela. E ela cria um grupo de pessoas para adorar o Santíssimo Sacramento, que ficava guardado num quartinho, na sacristia, geralmente na sacristia. E ela juntou um grupo de monjas, e aquelas monjas foram aumentando a devoção, e todo mundo começa a fazer adoração ao Santíssimo constantemente. Ela então tem uma visão, e nessa visão ela vê um grande disco branco, como se fosse a lua. No meio do disco tinha uma mancha negra, mancha preta. Ela pergunta a Jesus o que é aquilo. E ele diz que na igreja faltava a solenidade do seu corpo e do seu sangue. Ela foi procurar o bispo, né, da sua cidade, falou para ele o que havia acontecido. Ele guardou aquela imagem, né, o relato dela, ficou bastante impressionado com aquilo, mas deixou, esqueceu. Até que aquele bispo da cidade dela foi feito papa, colocou o nome de Urbano. E quando ele foi feito papa, ele se lembrou do relato dela. Ela já havia falecido, tinha sido canonizada, né, já Santa Juliana. Então ele institui uma festa da Eucaristia. Logo em seguida começam a acontecer milagres, como o milagre de Lanciano. Todo mundo já ouviu falar do milagre de Lanciano, que a hóstia se transforma em corpo e sangue. O milagre de Bolsena também, existiam vários milagres. E começa a pipocar no mundo, em muitos lugares, estes milagres eucarísticos, em que o pão se transforma no corpo e o sangue de Cristo, assim, verdadeiramente, concretamente, fisicamente falando. Mas para a gente não interessa se ele se transforma fisicamente ou não. A nossa fé, desde Jesus, sempre disse. Quando Jesus, na última ceia, como nós vimos aqui no relato, ele pegou o pão, pegou o vinho, partiu o pão, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo. E nós sempre cremos.
nem precisaria dos milagres. A nossa fé sempre disse isso. Então nós, desde o princípio, adoramos a Deus dentro da Eucaristia. Eu tenho 10 irmãos, né? Meus irmãos são todos evangélicos. Graças a Deus, alguns aí já perderam a fé, não estão indo mais na igreja deles, já estão mais perdidos aí, né? Mas um dia serão católicos, com a graça de Deus. Os meus irmãos, né, os meus sobrinhos, eu estava esses dias, a gente estava vendo umas fotos mostrando, e eu estava ajoelhado numa missa de adoração. Aí o meu sobrinho perguntou assim: ô tio, por que vocês ficam ajoelhados aí na frente de um pão, né, desse negócio branco? Por que você fica ajoelhado diante desse negócio? E é justamente isso. Muitas pessoas, principalmente nossos irmãos evangélicos, não têm consciência de que nós adoramos a Deus verdadeiramente, que Ele está ali de verdade. O seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, Ele se faz presente. É um Deus extremamente amoroso e cuidadoso, que veio na sua bondade, na sua misericórdia, se esconder num pedaço de pão, só para estar perto de nós, para permanecer em nós. E é isso que nós amamos, é isso que nós adoramos, e nós adoramos Jesus verdadeiramente. Temos todo o cuidado com Ele para que não caia, para que não se perca nenhum fragmento, todo o cuidado para que pessoas que não estão em estado de graça, ou seja, que não têm uma vida regular nos sacramentos, não se aproximem, até porque é algo extremamente sagrado. Nós cuidamos dele porque Ele está de fato presente. E vejam o testemunho que nós recebemos ainda de São Paulo. O próprio São Paulo, na carta aos Romanos, a leitura que nós acabamos de ler, né? Ele diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações, para que a gente pudesse, pelo Espírito que nos foi dado, com efeito, quando ainda éramos inimigos e fracos, Cristo morreu, se fez pão e veio morar no meio de nós. Se fez pão e está presente. Aqui nós vemos também, na primeira leitura, né, uma fagulha já da Eucaristia. O rei de Salém, Melquisedeque, né, quando nós somos ordenados padres, inclusive, diz assim: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei, mas também era sacerdote. Ele era rei de uma cidade chamada Salém. Depois, com os séculos, essa cidade passou a se chamar Jerusalém, a cidade de Salém. E ele, quando foi oferecer a Deus o sacrifício, ele oferece justamente o pão e o vinho, diferente de Abraão, que oferecia os carneirinhos, os cabritos, os animais. Ele oferecia o pão e o vinho, que já era o símbolo da Eucaristia, isso muitos milênios antes de Jesus. E depois os apóstolos fazem isso, né? São Paulo, na carta aos Coríntios, coloca bem claro aos irmãos. Diz assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que ele foi entregue, ele tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, o sacrifício eucarístico, todas as vezes que o sacerdote pega o pão e o vinho e faz a mesma coisa que Jesus mandou fazer, acontece aqui no altar a morte do Senhor. Ele morre, Ele se dá por nós, Ele ressuscita e nos alimenta. Peçamos ao Senhor nosso Deus que muitas pessoas possam amar a Jesus e adorar a Cristo de verdade, né? Eu, até hoje, né, desde que eu fui ordenado, já vai fazer 17 anos que eu sou padre. Já fez 17, não sei, já não lembro mais, a idade não, mas é por aí, 17.
No dia que eu fui ordenado, meu pai e minha mãe estavam presentes, a minha avó também estava presente, ainda ela era viva. E os meus irmãos, tinham apenas um irmão que estava lá na minha ordenação. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus. Fiz um propósito para Ele. Já que os meus irmãos nunca iam comungar Jesus, né, certamente, eu ia comungar por eles. Até o último dia da minha vida. Eu tenho certeza que mesmo eles não tendo a fé católica, me ridicularizam por causa disso, inclusive. Mesmo não tendo a fé católica, é o corpo e o sangue de Jesus que vai salvá-los. Porque Jesus disse, se você crê, tu e a tua família será salva. Eu creio nisso. Porque Deus é bom, sempre bom.